Bom dia, a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, se você quiser estar acompanhando com a gente, vamos estar abrindo então a Bíblia. No segundo livro de Crônicas, capítulos 22, verso 10 até o 12. Vou repetir, eu sempre digo, né? A gente tem que falar geralmente 3 vezes para você lembrar, né? Segundo Crônicas, qual é o capítulo? É o 10, aliás, é o 22. Aí quando você achou o capítulo, e agora? Qual é o versículo? É o 10. Segunda Crônicas, 22, capítulo 22, versículo 10. Glória a Deus. Eu passo a ler então o texto que a gente acabou de falar. Diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, algumas versões têm Jeozeba, né? Filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Até aí tá bom, você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar o título da mensagem, essa mensagem é Há um lugar em Deus. Sempre há um lugar em Deus. Às vezes a gente pergunta: qual é o meu lugar lá na empresa? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar lá na família? E a gente às vezes não sabe exatamente qual a nossa posição. Mas a Bíblia fala que sempre há um lugar em Deus para mim e para você. E quando eu estava buscando a Deus, a Bíblia diz no Salmo 40, no verso 3, que o salmista falou que Deus lhe deu um cântico novo, né? Porque o Salmo 40 começa assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o clamor da minha angústia, né? E no 3 ele diz: Deus me deu um cântico novo. Já não aconteceu com você? Às vezes Deus te coloca um cântico no coração e você não sabe por que canta aquilo. Não aconteceu com você? Comigo de vez em quando. A música eu nem lembrava mais. Às vezes são músicas super antigas que você cantou lá quando se converteu, e de repente Deus coloca no teu coração esse cântico. É claro que ele não é um cântico que você criou, mas é um cântico novo para aquele momento. E de vez em quando eu do nada começava a cantar essa música Há um lugar em Deus para mim, né? Aquele Vem Amado Nosso, lá de quando eu me converti, uma música, né, que fala do Salmo 46. E eu comecei, e aquilo não saía do meu coração, não saía da minha mente. E eu disse: o que tu queres falar comigo? E Deus me levou a esse texto de Joás. Permita-me explicar um pouquinho para você entender por que essa mensagem. Muitas vezes, quando nós olhamos os noticiários, você só vê as famílias brigando. Ainda essa semana, se você viu o noticiário de Brusque, parece que um irmão esfaqueou outro irmão aqui na Águas Claras, me parece. E quando a gente escuta alguma coisa dessa, diz: nossa, mas esses não são os valores de família. Gente, as famílias brigam desde Caim e Abel. O primeiro homicídio, um irmão matou o outro irmão. Gente, isso sempre foi assim. Não deveria, claro que não, mas sempre foi. Então, muitas vezes famílias não se falam por anos. E quando eu vejo a história de Joás, eu vejo problemas de família. Famílias desajustadas. Se eu retroceder um pouquinho, o rei Josafá, o rei de Judá, foi um rei muito bom. Um rei que andou segundo o coração de Deus. E ele buscou a Deus de todo o coração. Porém, qual foi o erro de Josafá, que era o vô lá desse menino aí, né? O Josafá fez uma aliança com o rei Acabe, uma aliança errada.
E às vezes as alianças erradas, elas perduram na nossa vida por gerações. Você sabia disso? Então cuide com quem você ou eu venhamos a fazer alianças. Não é que você não pode falar com a pessoa, às vezes até andar, mas cuide com as alianças. E então Josafá faz uma aliança com Acabe, e ele morre prematuramente lá por Faraó Neco. E passa-se o filho dele, o Jeorão lá, também começa a se aparentar com Acabe. E assim acontece com Acasias, que foi o pai de Joás. E o que aconteceu? Quando Jeorão, por exemplo, assumiu o trono, ele mandou matar todos os seus irmãos, para não ter o perigo de dividir o reino. Então, olha só, e se você lembrar de Acabe, você lembra de Jezabel, que foi a mulher que implantou o culto a Baal em Israel, e também Judá estava implantando. Então, olha só, uma aliança lá no passado vem trazendo toda a tua geração com problemas. Então morre também Acasias, reina um ano, e o interessante, que me deixa até triste, se você ler na Bíblia, quando Acasias morreu, a Bíblia diz bem assim, ó, ele não deixou saudade nenhuma. Olha só, esse era o pai de Joás, que é o rei que nós vamos falar hoje. Ele não deixou saudade nenhuma. Você já imaginou se eu ou se você viéssemos a sair desse mundo e alguém dissesse, não, glória a Deus que foi, não deixou saudade nenhuma? Que final de vida é esse para um rei? Nem foi sepultado com os reis. Então, e olhe, para piorar a situação, gente, eu estou falando de, olha só que família que era. Para piorar a situação, a Atalia, que era a mãe de Acasias, esse rei que não deixou saudade nenhuma, a avó de Joás, que a gente vai falar, ela mandou matar todos os netos. Agora eu pergunto para você, será que pode sair alguma coisa boa de uma família assim? Quando você olha esse nível de família, será que sai alguma coisa boa de uma família assim? A avó manda matar todos os netos. Imagine, a gente sempre olha para a avó com aquela figura querida, a avózinha que cuida dos netos, ela manda matar todos os netos. Mas deixa eu falar algo para você, Deus sempre vai colocar alguém de Deus no teu caminho. E Joás tinha apenas um ano só, era para ele ser morto. Só que tinha o Joiada, que era um sacerdote, e a mulher dele, que era filha do rei, era daquela família que eu estou falando, todas desajustadas. Mas essa mulher fez diferença, aleluia. Ela não foi como as demais pessoas da sua família. Ela pegou o menino o Joás e escondeu no templo. Essa mulher, de uma família toda desajustada, cheia de pessoas homicidas, que um matava o outro, essa mulher temia Deus, porque ela é casada com o homem de Deus. Ela fez uma aliança certa com o homem de Deus, que era o Joiada. E ela esconde o menino. E o menino, com um ano que nem sabia quem era, é escondido pela sua babá, por Joiada e por Jeozeba ali, que era a mãe, que era a tia do menino. Porque Jeozeba era filha do rei, então ela era tia do menino. Veja bem, só haviam 3 pessoas que sabiam que o menino estava vivo. Deixa eu falar alguma coisa. Tem 3 pessoas que sabem que você ainda está vivo, que você não morreu espiritualmente, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, aleluia. Porque todo mundo pode pensar que você já morreu, todo mundo pode pensar que você já deu o teu tempo, mas o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo sabe que Ele tem um plano e um propósito na tua vida, aleluia. Aleluia. E todo mundo achou que não tinha mais um rei, uma descendência real, porque a profecia de Deus dizia para Davi, não vai faltar homem de Deus na tua geração. E ela pensou que tinha acabado com a descendência de Davi. A Jeozeba, aliás, a Atalia, perdão, que era a avó do menino, ela pensou que tinha acabado com a descendência real. Ei, sempre Deus levanta alguém para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você, aleluia. Mal sabia ela que o menino estava escondido aonde? Na casa de Deus.
Quando eu e você estamos escondidos na casa de Deus, o diabo não toca você. O diabo não pega. Porque na casa de Deus há segurança, há refúgio, há um lugar para mim, um lugar para você. E eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes dessa família desajustadas e que isso sirva de lição para nós. Glória a Deus. Queridos, mesmo sem nenhum apoio da família, sempre há um lugar em Deus para nós. O diabo, ele quer acabar com você mesmo antes de você saber quem você é. Deixa eu falar algo. Joás era um menino de 1 ano, ele nem sabia que ele era príncipe, muito menos que era rei. Ele não sabia quem ele era. Mas o diabo queria acabar com a vida do menino. Sabe por quê? Porque o diabo sabe quem você é. Às vezes você não sabe quem você é, ou eu não sei quem eu sou, mas o diabo sabe. Ele sabe que eu e que você somos uma ameaça para ele. E é por isso que às vezes ele investe contra a minha e contra a sua vida. Aleluia. Talvez eu estou falando com pessoas aqui na igreja, ou que está me vendo, né, pela internet, que era para você não nem ter nascido, era para ter sido um aborto. Sabe por que isso? Porque o diabo sabia que você é príncipe, você nasceu para reinar, você é uma bênção, você iria incomodar o reino das trevas. Ele tentou matar você antes de nascer, assim como ele fez com Joás. Ele já estava jurado de morte, inclusive pela sua avó. Se você olhar, que situação, né? Um pai que não deixou saudades para um menino desse. Uma avó que queria matá-lo. Um menino indesejado. Mas Deus sempre levanta alguém para dizer assim, não. Se é plano de Deus, se tu és um propósito de Deus, vai acontecer, aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo, que mesmo nascendo na pior família possível, Deus sempre vai colocar pessoas de Deus no seu caminho. Joás não tinha como se defender, mas Deus usou seus tios para salvar. Quando Deus tem um propósito conosco, Ele sempre vai colocar alguém para nos ajudar. Saiba que se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Números 23:19 fala isso. Então eu quero dizer para você, talvez você se esqueceu de promessas que Deus fez lá atrás, mas Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. E Ele sempre vai colocar alguém de Deus na tua vida para dizer que Deus tem plano com você. E mesmo que não haja lugar para você na sua família, há um lugar em Deus para você. Quando a tua família te rejeita, não te aceita, Deus sempre arruma um lugar para você. Joás, o pai não deixou saudade, a avó queria matá-lo, a mãe já estava provavelmente morta, porque nem fala da mãe dele aqui, que acabou com toda a linhagem real. Mas havia um lugar em Deus. Eles esconderam ele onde? No templo. Dentro da igreja, você se esconde em Deus, porque aqui há a presença de Deus. E muitas pessoas às vezes deixam de vir na igreja, se escondem em casa, se escondem aonde, não sei aonde. O lugar para você se esconder é em Deus, é na igreja, porque aqui sempre vai fluir palavra de vida eterna, aleluia. Glória a Deus. Joás foi livre da morte porque ficou na casa de Deus. Eu vou repetir. Joás foi livre da morte porque se escondeu na casa de Deus. Se você perceber, toda vez que eles queriam matar o inimigo, se ele estava dentro do templo, eles quase não matavam. Eles tinham temor. Dentro da casa de Deus, você está guardado. Mas eu não estou falando só fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Se você está em Deus, Deus te guarda. Se você não está em Deus, te cuide. E estar com Deus e na casa de Deus te livra das garras do inimigo da morte. Mas Joás tinha 1 ano quando ele foi salvo, e ele ficou 6 anos na casa de Deus. E com 7 anos, o sacerdote Joiada
pega e avisa a todos os capitães que agora ele seria o novo rei. A Atalia nem sabia que o neto estava vivo, mas ele estava escondido na casa de Deus. Então, com 7 anos, o sacerdote Joiada coloca uma coroa nele, chama os príncipes de todo Judá e o faz rei. E ele começa a reinar com 7 anos. Pense só, um menino, um rei com 7 anos. É chamado menino rei na Bíblia. Então, ele começou a reinar. Só que um menino com 7 anos não teria condições de reinar uma nação. Então, ele tinha um discipulador. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, isso vale para mim e para você, que às vezes nós somos meninos espirituais. Nós somos reis, nós temos uma posição de rei, de sacerdote, nós temos uma posição de destaque no reino de Deus, só que a gente precisa de um discipulador, um mentoreador. Se todos nós precisamos, eu preciso de um discipulador, de um mentoreador. Você precisa de um discipulador e um mentoreador. Por quê? Perceba comigo, e você vai me dar razão. As piores decisões da nossa vida, as piores alianças, a gente não pediu conselho para ninguém. A gente fez negócio porque a gente achou que era para fazer. A gente achou aquela menina bonita e resolveu casar. A gente foi no lugar que não deveria ir e não pediu conselho para ninguém. E quando a gente não pede conselho para ninguém, a gente não tem um discipulador. Não estou dizendo que você tem que dar satisfação em tudo, mas decisões importantes precisam de você ter um mentoreador, um discipulador. Pedir, vamos orar comigo, mas também não adianta pedir para orar contigo se você diz que já tem a resposta. Porque eu já vi pessoas me passarem comigo, dizer, olha, pastor, eu tenho umas coisas lá, Deus falou comigo, eu queria que o seu pastor confirmasse. Aí eu digo, se Deus já falou contigo, o que eu posso dizer para ti? Eu não posso falar mais nada. Se a pessoa disse que foi Deus que já falou com ela, aí eu vou dizer o contrário, aí eu vou dizer assim, não faz. Mas se Deus falou, se tu diz que é Deus, se tu tem certeza que é Deus, eu tenho certeza que é Deus. Então, o que eu vou dizer? Então, eu só digo, cuida, faz isso, eu dou uns conselhos, mas a pessoa já está determinada. Então, é importante você pedir sempre confirmação. Olha, Deus está me dirigindo para isso, mas eu queria ter certeza. Se é Deus que falou, porque eu não sei, eu acho que é. Então é melhor falar assim. Porque quando a pessoa diz que já Deus falou, eu vou dizer contra Deus, eu não sei se é ou se não é. Às vezes eu digo, Deus não falou, mas Deus falou comigo, então, o que adianta? Então às vezes a pessoa nos procura só para afirmar o que ela já quer fazer. Então, isso é importante a gente também ter esse discernimento. Então, ter um discipulador é fundamental para você ter sucesso. Só seremos pastoreados por alguém se aceitarmos esse pastoreado ou esse discipulado. Eu sempre digo para minha esposa, eu e ela, ou qualquer que seja os pastores aqui, nunca seremos pastores ou pastoras de alguém que não quer ser pastoreado por nós. Às vezes a pessoa, ela quer ser pastoreada por outro pastor e está tudo certo, não tem problema nenhum. Ela escolhe por quem ela quer ser discipulado, não há problema. Mas às vezes não adianta a gente querer pastorear ou discipular alguém que não quer ser pastoreado pela gente. Então eu já percebi isso. Ainda eu falava aqui com a Nelita e com o Arno, e que até Deus respeita o livre-arbítrio. Porque muitas vezes a gente quer discipular alguma pessoa, mas a pessoa não quer ser discipulada. Aí eu digo, Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu vou continuar orando por você. Você pode fugir dos meus conselhos, mas não pode fugir da minha oração. E que Deus te dê sabedoria para seguir o teu caminho com Deus. Mas não adianta, ela não quer ser discipulada. Então, discipulado não é dizer que esse é o meu pastor, esse é o meu discipulador, mas eu não segui os conselhos. Entende? Eu quero seguir os meus. E é isso que a maioria de nós erra. Eu estou falando para mim também. Então, é importante você ter um discipulador, uma discipuladora. E bons conselhos sempre nos ajudarão. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Por mais profissional que você seja em sua área, ou eu seja, eu sempre preciso aprender. E agora, é uma coisa diferente de conselho, de opinião. Até o pastor Leonardo, no culto dos homens, o presbítero Moreira que estava aqui, ele ouviu isso. Opinião, eu dou uma opinião, mas eu não dou um conselho. Opinião, eu digo, eu não acho assim, eu acho que é assim. Tá, o que você faz? Eu não sei, tu te vira. Então, opinião a gente recebe um monte. Mas o que vale é conselho.
Conselho é algo, ó, faz assim, faz assado, faz isso. Então é dar direção. Opinião só diz que é e não é. E daí não resolve nada. Né? Então, bons conselhos sempre nos ajudarão. E uma coisa importante, ó, sempre faça alianças com pessoas que amam a palavra de Deus. A Bíblia, ela fala de jugo desigual. O que é um jugo desigual? Geralmente é quando pesa para um. Por que às vezes você fica cansado? Sabe por quê? Às vezes é um jugo desigual. Eu vou dar um exemplo que você vai entender bem facinho. Imagine que eu trabalhe fora e a minha esposa trabalhe fora. Aí, nós dois temos a mesma carga horária de trabalho, trabalhamos 8 horas por dia. E quando eu chego em casa, eu não quero fazer nada. Eu fiz as minhas 8 horas, a minha esposa que vai limpar a casa, a minha esposa que vai cuidar dos filhos, a minha esposa que vai fazer comida, a minha esposa que vai lavar roupa, eu não. O que vai acontecer? Um cansaço na minha esposa. É um jugo desigual. Porque eu sou casado só por casar, mas quando é para dividir tarefa, não, aí eu não sou casado, aí é dela, isso não é meu. E assim é importante na vida espiritual. Às vezes, a gente faz alianças erradas, ou casa com alguém errado, não deve se separar, você tem que orar para a pessoa mudar. Mas para a pessoa mudar, primeiro eu preciso mudar. Eu sempre digo isso, não espere a pessoa mudar, mude você antes que as coisas mudam. Então, o que acontece? Quando há esse jugo desigual, pode ver, vai bater o cansaço, o desânimo. E daí daqui a pouco a pessoa larga tudo. Por causa do cansaço, por causa do desânimo, e daí larga de mão. E desiste. E é exatamente isso que o inimigo quer trabalhar, no teu cansaço, para te desanimar. Então, queridos, é importante a gente ter alianças com pessoas certas. Alianças erradas prejudicam não só a tua vida, mas a vida dos teus filhos, dos teus netos e assim por diante. Então, quando você for fazer um negócio, quando você vai se aliançar com alguém, seja com uma família, como aconteceu aqui, eles se aparentaram com a família de Acabe. Cuidado com isso, que às vezes toda a tua geração acaba sofrendo esse jugo. Então, é importante você orar bem. E tenha aliança com gente de Deus, que te coloca para cima, que te fala a verdade. Ok? E também, não adianta, isso eu sempre disse, desde a época lá de quando eu me converti, não adianta começar bem e terminar mal. Deus exige fidelidade do começo ao fim. Joás começou bem. Enquanto ele estava sendo mentoreado, discipulado pelo sacerdote Joiada, ele reparou o templo, ele foi um bom rei. Só que um dia o mentor dele morreu. Joiada morreu com 130 anos e farto em dias. Se você olhar na Bíblia, esse quantidade de anos, assim, de idade, de 130 anos, isso era lá no tempo de Moisés e tal, e depois diminuiu muito a idade. Só por Joiada ser um homem de Deus, um homem que buscou a Deus, Deus deu fartura de dias para discipular, para ter um tempo suficiente para discipular o Joás. Só que o Joás, enquanto o tio dele, que era o sacerdote, estava lá, ele reinou bem. O tio morreu, sabe o que ele fez? Alianças erradas. Ele se juntou com os príncipes de Judá e seguiu os conselhos dos mais novos. E daí esses mais novos começaram a implantar de novo culto a Baal. E só para você ter uma ideia de como um homem pode se desviar, um homem que foi criado por um homem de Deus, o Zacarias, que era o profeta, que era o filho de Joiada, era o primo dele, foi tentar repreendê-lo e disse assim, não, rei, não faça assim tal coisa, porque Deus não se agrada disso, tire esses negócios de Baal aí. Sabe o que ele fez? Mandou matar o primo. Olha só que ingratidão. Cuide com a ingratidão. O pai do Zacarias, que era o tio dele, cuidou dele, livrou ele da morte, fez ele rei. E olha como ele paga todo o bem que o tio dele fez. Eu sempre digo, alguém te faz bem e você paga com mal, é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano.
Não é verdade? Aí ele me fez assim, eu pago na minha moeda. Então, pagar o mal com o mal é humano. Agora, pagar o mal com o bem é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano. Pagar o bem com o mal é divino. Então, se alguém te faz mal, não haja assim. E esse rapaz, esse Joás, ele foi morto por 2 servos dele, sabe por quê? Porque ele mandou matar o primo. E ele terminou mal. Conta-se uma história, eu estou terminando, que um dia a dona Vida, ela saiu dos seus aposentos e foi procurar algumas pessoas. E a dona Vida chegou para um homem que estava doente. E ela disse, oi, como é que você está? Eu sou a dona Vida. Aí ele disse, dona Vida, eu preciso ser curado. Aí ela disse, você quer ser curado? Então tá bom, eu vou curar você. E a dona Vida toca naquele doente e ele cura. Ela disse, só vou te pedir uma coisa, nunca se esqueça desse encontro. Ok? Tá legal. Ele disse, não, nunca vamos esquecer, nunca vamos esquecer. E a dona Vida sai a passear. E ela encontra o segundo homem, que era um homem, um mendigo. E ela disse para o mendigo assim, ele disse, eu sou a dona Vida. Dona Vida, você é a senhora da vida? Isso. Ele disse, eu estou mendigo, eu não tenho o que comer. Ele disse, tudo bem, eu vou te fazer próspero. E ela tocou nele e ele virou um homem próspero. E ela disse, só vou te pedir uma coisa, nunca se esqueça desse encontro. E aquele homem saiu com, não, jamais esquecerei, pode deixar. E ela sai. E de repente ela encontra um cego. E aí ela disse, oi, eu sou a dona Vida. Você é a dona Vida? Sim, eu queria enxergar, eu preciso ver porque eu sou cego. Ela disse, tudo bem, eu vou curar você. Ela tocou no homem e ele voltou a enxergar. E aquele homem saiu feliz. Ela disse, eu só vou te pedir uma coisa. Nunca se esqueça desse encontro. E aqueles 3 homens mudaram de vida. E um dia a dona Vida resolveu voltar novamente para ver como é que estavam aqueles homens. E ela chega para aquele homem que era cego, né? E ela chega como se fosse uma cega, alguém que não soubesse nada. Ela bate na porta, eu não consigo enxergar. Aí o cego, que agora enxergava, disse, não, sai daqui, não tenho tempo, vai embora, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho que ver isso, ver aquilo, vai embora. Aí a dona Vida, quando sai, bate nele e ele volta a ser cego. Ingratidão. Ele ganhou a vista. E ela fica muito triste. Ela vai no segundo homem, aquele homem que era mendigo, que agora era próspero. E ela se veste de mendiga, essa dona Vida, bate na porta do homem próspero. Ele disse, não, eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo. Vai embora, eu tenho mais meus negócios para fazer. E ela toca nele de novo. Ele volta a ser mendigo. E ela vai então ela fica muito desanimada, muito triste. E ela vai no terceiro homem. Naquele homem na qual ela curou, aquele que era doente. E quando ela chega na porta, o homem olha para ela e diz, não precisa dizer nada, entra. Eu vejo que você está doente, eu vejo que você precisa de cuidados, eu vou cuidar de você, senta aqui, eu vou passar óleo nas tuas chagas, azeite. E ele começou a cuidar dela. Então a dona Vida pega, abraça esse homem e diz, você é um coração bom. E assim, essa dona Vida representa Jesus na minha e na sua vida, que é o dono da vida. Às vezes, Jesus te abençoa, te dá um monte de coisa, e a gente é ingrato. Como Joás foi. Talvez você, se você se lembrar de onde Deus te tirou, como você era antes de conhecer Jesus, como é que era a tua vida, em que situação Deus te tirou, hoje você não quer mais nem ir na casa de Deus, não quer mais nem ouvir a palavra de Deus, já é demais, passou do horário, é muito tempo, a gente é assim, ingrato. Mas Deus está chamando hoje os gratos, agradecidos. Glória a Deus. Queridos, e para terminar, ninguém está imune da justiça de Deus. Todo ato tem consequência. Deus é um Deus de perdão, de misericórdia, sim. Só que a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que aquilo que o homem ceifar, isso ele colherá. Aquilo que ele plantar, melhor dizendo, isso ele colherá. Não basta restaurar a casa de Deus, como fez Joás. Joás restaurou a casa de Deus, só que ele não consertou a sua vida. Não basta dar apenas oferta,
para ajudar o necessitado. É bom isso, sim. Mas não ajudar você mesmo. Você não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o sucesso de ontem e de hoje não garante o sucesso de amanhã. Não adianta nada você começar muito bem e terminar mal. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: que há um lugar em Deus para mim e para você. E às vezes no meio do caminho a gente se perde. A gente não é mais aquele menino, aquela menina cheio de vontade de servir a Deus. A gente faz a Deus por obrigação. A gente é ingrato. E, queridos, Deus nunca desistiu de você. Você e eu só estamos vivos porque Ele apostou. Eu queria te convidar para ficar de pé. Eu não sei como é que está a tua vida. Essa palavra falou muito ao meu coração. Como eu falei para vocês na última vez que eu preguei, Deus tem falado demais comigo sobre a gente voltar às origens. Lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Parecia que você era o homem e a mulher mais feliz do mundo. E essa felicidade continua tão igual quanto você sentiu pela primeira vez. Qual é o problema nosso? A gente só começa agora a enxergar os defeitos na igreja. Você vai ver que o pastor falha, que a pastora falha, que os presbíteros falham, que o pessoal do louvor falha. Mas isso é igreja. Isso, se fosse diferente, seria o céu. O céu não, nós vamos estar tudo perfeito. Mas é por isso, talvez você, Senhor, eu quero ter amor no meu coração. Sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai dar amor para você, não. Ele vai dar pessoas para você perdoar, para exercitar o amor. Senhor, eu quero ter mais paciência. Sabe, Deus não vai dar paciência para você, não. Ele vai dar-se tribulações para você exercitar a sua paciência. É a mesma coisa na academia. Na academia, para você ficar musculoso, ficar forte, não é assim, me dá uma vacina aí, uma injeção e está tudo certo. Não é assim, você tem que se exercitar, forçar para ganhar músculos. E assim Deus quer fazer comigo e com você. Hoje, o que Deus quer dizendo é que há um lugar em Deus para mim e para você. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Papai, Senhor, essa foi a palavra que o Senhor falou para mim, Senhor. Há alguns dias o Senhor tem falado que há um lugar em Deus para mim. Às vezes, no meio da nossa família, as pessoas não nos compreendem. Às vezes até falam palavras que machucam. Às vezes aquelas pessoas que a gente mais esperava ajuda, como no caso de Joás, pensou que talvez a avó dele ou os parentes dele pudessem ajudar os irmãos, mas nenhum deles ajudou. Mas Deus sempre levanta aquele que a gente às vezes menos espera para nos ajudar, Pai. A minha oração, Senhor, é que aquele que está chorando, aquele que está com uma dificuldade, que talvez esperou ajuda da família, ajuda do pai, da mãe e não recebeu, Deus, levanta alguém, Senhor, um irmão da igreja, alguém para abençoar, Senhor, para aconselhar, porque nós precisamos, Senhor, ser mentoreados, ser discipulados, Pai. Talvez tenha alguém doente hoje, Senhor, talvez tenha alguém com problema financeiro. Você achou, Senhor, você achou que a tua família, os teus parentes ia ajudar, mas Deus não trabalha assim. Deus usa quem você menos espera para te abençoar. E assim é Deus na nossa vida. Quando você menos espera, Deus já te abençoou. Então, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, toca no coração de cada vida. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que, assim como nós, às vezes somos ingratos contigo. Senhor, eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro de onde o Senhor me resgatou, Senhor. Eu já falei algumas vezes, eu não tinha mais vontade de viver, eu não queria mais viver, mas um dia o Senhor olhou para nós e disse, ainda tem jeito, eu ainda vou fazer algo grande na sua vida. E assim Deus diz para mim e para você, você achou que era o teu fim, que estava acabado, mas quando Deus apontou o dedo para você e disse, eu te escolhi, e quem é o diabo, quem são os
outros para dizer o contrário, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quiser, porque eu sou o soberano dos céus, aleluia. Oh, o Espírito Santo começa a tocar em vida, Senhor. Talvez tem pessoas que agora, Senhor, estão na igreja ou estão em casa e se sentem rejeitadas. Talvez nessa semana ouviram palavras de rejeição, se sentiram tão mal, mas o Deus da Bíblia ainda continua amando do mesmo jeito. Vamos adorar a Deus, aleluia. Eu sei.